Pessoal, Josimar Frade. Doutor, fiz 2 acordos nos bancos e quitei as dívidas. Só que meu score está em 935. Fui financiar carros e não passou o meu nome. Na verdade, coloquei 2 carros, um na revisional e não consigo financiar. O que eu faço? Ô Josimar, você fez uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer, que é colocar o carro na revisional. O que é uma ação revisional? É aqui, a pessoa ela financia um imóvel, financia um carro, aí às vezes não dá conta de pagar, tá certo? Quando você não dá conta de pagar, você sabe que você vai sofrer uma busca e apreensão do seu carro. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas ouvem muito falar em juros abusivos, sabe? Então, acha sempre que está sendo vítima de juros abusivos. Então, a pessoa às vezes também assiste ali aquele programa do Datena, que passa aquela empresa lá que fala, olha, nós vamos diminuir a sua prestação em 50%, em 70%, ligue agora aqui para agora, como é que é aqueles nomes muito doidos que eles inventam lá? É o limpa-nome total, é uma coisa assim. Amigo, isso daí é uma coisa muito perigosa, tá? Porque quando você coloca uma ação revisional contra um banco, você não adianta achar que você vai ter crédito mais com o sistema bancário. Por que não vai ter? Porque eles já olham para você e já falam, esse cliente dá problema. Como é que eles sabem isso? Que você colocou uma ação judicial contra o banco. Eles pegam o relatório, amigo. Tem um relatório que mostra tudo isso daí, tá certo? Já já eu mostro esse relatório para você ver a pesquisa que eles fazem, tá? Então, quando eles pegam esse relatório, ele sai lá o tipo de ação judicial que você propôs. Se você propõe uma ação contra o banco, você não vai mais ter crédito, tá? Agora, veja bem, eu não estou falando que você não deve propor uma ação judicial contra o banco quando você se sente lesado, tá certo? Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu mostro para você como você vai saber se você é vítima dos juros abusivos. Vou deixar aqui um cardzinho para você clicar no final desse vídeo, para você que está assistindo o corte, tá? Então você vai clicar e vai ver como é feito esse cálculo. Esse cálculo é muito simples, é coisa de 2 minutos, você vai saber se você está sendo vítima de juros abusivos. Porque tem muita gente mau caráter, essas empresas aí que falam assessoria, isso tudo, a grande maioria é golpe. Eles prometem mundos e fundos, amigo, e ninguém pode prometer alguma coisa que não depende dela. Um advogado sério, ele nunca vai oferecer para você, garantir para você, olha, vou diminuir sua parcela em 50%. Ele nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque ele depende do juiz, sabe? Às vezes você tem um direito bom, mas o juiz te nega aquilo ali. Então é uma coisa irresponsável alguém te prometer uma coisa que não depende dela. O advogado ele pode prometer que vai entrar com uma ação, mas que ele vai ganhar, às vezes você tem um direito tão bom. Quantas vezes eu já entrei na justiça com um direito bom, uma coisa clara, e a gente perde, amigo. A gente perde, a gente fica pensando, cara, será que o cara foi lá e deu o dinheiro na mão do juiz? Será que alguém leu o processo, né? Mas isso acontece, é coisa da justiça, por isso que existe o recurso, você recorre, tá certo? E também essas empresas aí que prometem mundos e fundos, isso na grande maioria, tudo isso é golpe, tá? Se você quer propor a sua ação, você tem todo o direito de procurar o judiciário. Primeira coisa que você deve fazer, amigo, é dar uma olhada nesse vídeo que eu falei para você. Você vai fazer o cálculo, vai saber se você é vítima de juros abusivos. Porque os juros no Brasil ele é alto mesmo, mas não necessariamente ele é abusivo, tá certo? Os juros no Brasil hoje, ele varia entre mínimo e máximo. Não existe juros tabelados, tá certo? Então você tem que ir lá no site do Banco do Brasil, faz tudo como eu mostro no vídeo, é bem rapidinho. Então se você se sentiu lesado, se você acha que realmente você é vítima de juros abusivos, você vai lá e entra na justiça. Você procura um advogado, amigo. Não procure essas empresas. E como é que você sabe que o cara é advogado? Primeiro, o escritório dele tem o nome dele, tá certo? Dele ou dos outros advogados. Um escritório de advocacia, ele nunca tem o nome fantasia. Escritório não pode usar o nome fantasia, tipo, aqui é Score 1000, advogado nota 10, esse tipo de coisa eles não podem usar.
A OAB, o Estatuto do Advogado, obriga que o advogado use o nome da pessoa ou do fundador. Nunca é um nome fantasia, sempre é nome de gente. E você vai também pesquisar na internet, saber qual é a desse advogado. Você pode ir também no site que eu tenho aqui, o link do vídeo aqui para ajudar você, que você vai ver se o cara realmente é um advogado. Existe o Banco Nacional do Advogado, é uma lista feita pela OAB mostrando se o advogado está regular, que tem muito advogado aí que já aprontou, está suspenso, outros até foram desligados da OAB, tá certo? Então, é isso daí, Josimar. Você, infelizmente, vai ficar sem crédito por muito tempo, tá certo? Se você ganhar essa ação, ainda tá bom, porque a gente vê muita gente que entra com esse tipo de ação revisional e não ganha nada, tá certo? Tem empresas aí que nem ao menos entra com uma ação judicial para você. Ela simplesmente vai negociar aquela dívida com o banco. Negociar por negociar, amigo, você também pode negociar. Você não precisa pagar ninguém para fazer isso para você, não, tá? Então, você que está assistindo o corte desse vídeo, não deixe de assistir esses 2 vídeos que eu comentei aqui sobre juros abusivos e também saber se o advogado realmente existe. Vou deixar aqui embaixo da descrição e também vou deixar um bonequinho bem aqui para você clicar agora e assistir esse vídeo para não ser enganado, tá bom? E vamos continuando com a nossa live.
Olha só, pessoal, vamos falar em acordo um pouco. Quero falar um pouco de acordo para você. O banco sempre oferece acordo para as pessoas, tá certo? Acordo é um bom negócio? Depende. Às vezes o acordo é um bom negócio, acordo pode ser também um mau negócio, tá certo? Então, o que você tem que fazer numa situação quando o banco te oferece um acordo? Primeira coisa que você tem que fazer, saber se essa dívida já prescreveu, se essa dívida já caducou. Então vamos lá, as dívidas bancárias, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Conta direto, a partir do dia seguinte do vencimento, a dívida vem caminhando, ela chegou aqui, ela prescreveu, ela caducou, você não é obrigado mais a pagar. Mas se você fizer um acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar essa dívida, tá certo? Então, isso é o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado. Segundo ponto que você tem que tomar cuidado, amigo, é saber se você está renegociando exatamente com o credor da sua dívida. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, se o banco vem te oferecer um acordo, se é o próprio banco que você já estava devendo, por exemplo, Bradesco, Itaú, ele está te oferecendo um acordo, legal, você pode conversar com ele, tá certo? Agora, se vem uma empresa dizendo, olha, eu comprei a sua dívida, né? Então, quem compra a dívida tem que mostrar de forma clara que é o real proprietário dessa dívida, tá? Então, ele mostra lá para você que ele é o proprietário dessa dívida. E o terceiro ponto que você tem que estar ciente é o ponto aqui que eu falei para o Sérgio, tá certo? É você atualizar a sua dívida para saber quanto que realmente você deve, né? Porque as empresas, elas são danadas, elas oferecem aí, elas fazem um cálculo louco e depois diz que você tem que pagar aquele valor. E você tem que estar ciente disso. Aí você vendo que está tudo ok, tá certo? Você realmente deve, a dívida não prescreveu, você está negociando com a pessoa que é real proprietário dessa dívida e também o valor está ok, está dentro do normal, você pode negociar a sua dívida, tá certo? Negociar sempre é um bom negócio, mas você deve estar ciente do seguinte, você tem que fazer um acordo de uma dívida e pagar essa dívida, amigo. Se você faz um acordo, vai ser a pior situação que você pode viver é quando você não paga essa dívida, porque você vai confessar essa dívida, tá certo? Eu vou mostrar para você aqui um pedaço de um acordo de um cliente meu aqui, que ele fez um acordo aqui, tá? Eu vou mostrar para você essa imagem aqui, para você entender exatamente do que é que eu estou falando, tá? Para você não cair nessa história de acordo aqui, que não é legal. O acordo pode ser legal, como pode ser muito ruim. Veja só, isso aqui é um quadro resumo que eu tirei aqui de um acordo de um cliente meu. Veja só, aí ele devia algumas parcelas do cartão e o valor explodiu, né? Então o banco vem e fala para você, olha só, a gente vai fazer um acordo com você. Você devia 277 mil e agora você vai pagar aqui, ó, você vai pagar quanto? 19 mil e pouco, 19.800. É um bom acordo, é um acordo maravilhoso, amigo. Se esse acordo aqui não estava prescrito, se essa dívida não estava prescrita, é um acordo maravilhoso. Mas veja só, aqui você vê aqui, ó, valor confessado, tá certo? Então veja, você devia às vezes 50 mil para o banco. Ele fez as contas e chegou no valor aqui de 277 mil. E você vai confessar esse valor. O que significa isso, amigo? Significa que você vai dizer, olha, eu realmente devo esse valor. Então, isso é muito bom para o banco. Por quê? Se você confessar esse valor pode ser executado. Esse valor de 277 mil pode ser cobrado na justiça facinho. Isso é um título executivo extrajudicial. Ele é como se fosse um cheque. Você está dando um cheque para o banco, falando, olha, banco, eu vou te pagar esse valor aqui, tá certo? Então, se eu te pagar, morreu a dívida. Se eu não te pagar, você vai na justiça e cobra isso daqui. E você cobrar um cheque é muito mais rápido do que cobrar uma dívida. Você cobrar um título, como nesse caso aqui, é muito mais rápido do que uma dívida, porque você entra com isso aqui,
o juiz já manda pagar, amigo. Não tem choro nem vela. Então você deve estar ciente que você vai pagar a sua dívida. Não confesse dívida aí achando que não dá em nada, porque dá. E hoje em dia, inclusive, eles podem colocar aqui uma cláusula que você está dando sua casa em garantia. Quando você vê, você está perdendo a sua casa. Você e sua família vão para a rua, tá certo? Então você veja, ele fechou o acordo por R$ 18.000. É um bom acordo maravilhoso, amigo, acordo maravilhoso. Mais os honorários de 1.800 lá para o advogado, tá certo? Então tá aí o cartão, tá aí, ele vai pagar 9.500 à vista, tem até o dia 31/3/2023 para pagar essa dívida. Ele pagando, ó, resolveu o problema dele. Ele deve só se preocupar com o quê? Se o nome dele saiu da lista negra do Banco Central, porque esses valores eles foram lançados lá na lista negra do Banco Central. Eu peguei a lista dele e vi, estava lançado lá. Então limpou, pagou, pede para limpar, eles têm que limpar, mesmo se você não pedir. Se ele não limpar, você vai reclamar e assim vai limpar o seu nome, tá certo? Então, o que eu estou falando tudo aqui é para você estar ciente que você deve tomar muito cuidado ao fazer um acordo, amigo. O acordo sempre é um bom negócio, mas só é um bom negócio o acordo que você cumpre, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live.